Queremos convidá-los a ler apenas um versículo na palavra de Deus, em Abacuque, no capítulo de número 3 e o versículo de número 2. A oração de Abacuque. Nós iremos discorrer nesta manhã com o tema Orando por um despertamento espiritual. Vamos trabalhar esse tema durante esses próximos minutos que seguem. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos em oração falando contigo. Pedimos, ó Deus, que por bondade e misericórdia queira, Senhor, revelar-nos o ensino que emana da tua palavra. Fica conosco, nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como eu disse, o tema da ministração nesta manhã, orando por um despertamento espiritual. E antes de falar exatamente sobre despertamento, avivamento, nós iremos conhecer um pouco da vida deste profeta por nome Abacuque. Este profeta, ele passa por 3 momentos na sua chamada, no seu ministério profético. Ele tem 3 fases, podemos assim dizer. A primeira fase, ele recebe, ele vê, aquilo que o Senhor irá fazer com o seu povo, mas ele não entende. No capítulo 1 e o versículo 1, a palavra de Deus vai dizer o peso que viu o profeta Abacuque. Peso quer dizer a sentença. Ele viu a sentença vindo da parte de Deus para o seu povo. E ele não entendeu coisa alguma. Ele disse: como pode o povo de Deus ser castigado, o povo de Deus ser corrigido, o povo de Deus, o povo justo, vai agora ser condenado por Deus pelas suas ações. E o pior ainda, o que deu um nó na cabeça do profeta Abacuque, é que Deus iria utilizar de uma nação ímpia, uma nação pecadora, para corrigir o seu povo, o povo de Israel. Aí ele diz: eu não entendo, porque o ímpio triunfa sobre o justo. Eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, mas só que ele não ficou apenas nas suas perguntas, mas ele estava questionando a Deus. E ninguém pode questionar a Deus. Quando nós não sabemos de algo, não temos o conhecimento real de algo, o que devemos fazer é ficar calados. Ou quando muito, perguntarmos, mas perguntarmos com muita humildade e intrepidez, como fez Davi, quando ainda não era o rei de Israel, era bem jovem, bem moço. Ele chega no arraial do povo de Israel, que estava em guerra contra os seus inimigos. Ele então vê um movimento, ele vê um homem bradando, um homem chamado Golias, procurando alguém para lutar. E quando ele vê aquela situação, ele então pergunta: o que é isso que está acontecendo? Alguém falou o que estava acontecendo, mas ele não teve por satisfeito. Quando você quiser saber algo, não pergunte apenas para uma pessoa, pergunte para 2, para 3, porque uma só pessoa pode criar uma ilusão em cima de certa informação. Mas se você perguntar para 1, para 2, para 3 e a história permanecer a mesma, aí você deve dar credibilidade. Foi o que Davi fez.
Ele deixou aqueles ali e foi para outro e perguntou: o que está acontecendo? E as pessoas responderam da mesma forma que as primeiras. Ele saiu daquele segundo e foi para um terceiro grupo e perguntou as mesmas coisas. E aí as pessoas responderam do mesmo jeito. Então ele se apresentou para o combate. Então, meus amados, quando nós não sabemos algo de fato, quando não temos conhecimento de causa, o melhor a fazer é ficar calado e esperar as coisas, os fatos se desenrolarem para que possamos compreender. Porque se precipitarmos em falarmos, com certeza cometeremos erros, injustiças e poderemos estragar tudo. Então, ao querer saber algo, espere, não se apresse. O profeta aqui, ele passou a questionar a Deus. Ele diz: até quando? No verso de número 2 a seguir: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Está tudo errado as coisas que estão acontecendo. E até quando o Senhor vai ficar em silêncio? Até quando o Senhor não vai agir? Até quando o Senhor não vai fazer justiça? Só que é o seguinte, irmãos, Deus não faz nada no nosso tempo. Deus não faz nada para agradar quem quer que seja. Deus faz tudo aquilo que lhe apraz no tempo dele, quando ele quer, da forma que quer, e ele não se ajusta ou não se adequa à nossa realidade. É nós que temos que adequar à realidade dele. Nós temos que entrar dentro dos planos dele para compreender as coisas, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Louvado seja Deus. Então, o que devemos fazer é nos entregar a ele, descansar nele e esperar nele. Louvado seja Deus. E ele então chega no verso de número 13 do primeiro capítulo e diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação, não podes contemplar. O Senhor é tão puro de olhos e está contemplando essa maldade que está acontecendo, os erros que está acontecendo, as injustiças, e não faz nada. Mas no capítulo de número 2, o profeta Abacuque, ele toma uma posição diferente. Aí vem o segundo momento na vida do profeta. Ele sai da reclamação, da murmuração, porque muitas das vezes, irmãos, ao invés de fazermos as coisas certas, nós nos pomos a falar, porque falar é mais fácil do que fazer. Nos pomos a reclamar, porque reclamar é mais fácil. Nós aprendemos isso desde que nascemos. Ao nascer, o que fizemos pela primeira vez quando viemos a este mundo? Quando abrimos os olhos, choramos. E nós não choramos à toa, não. Nós choramos reclamando por alimento, por cuidado. Então nós chegamos a este mundo e a primeira coisa que fizemos foi abrir a boca e chorar, reclamando já ao entrar neste mundo. E a vida toda permeia isto, reclamando, murmurando, questionando, e temos que aprender nesta manhã que a posição correta para nós sermos vencedores não é esta. A palavra de Deus nos ensina a forma correta como devemos nos posicionar. Os princípios divinos, em tempos de crise, vai estar nos dando o suporte que precisamos nesta manhã. Mas antes de ir para o segundo ponto, ou para o segundo momento do profeta, eu ainda quero falar de um patriarca,
chamado Jó. Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, não existia na terra um homem com os padrões morais, éticos, espirituais como Jó. Próprio Deus deu testemunho dele. Mas, apesar de toda esta glória a Deus. Pequena interrupção, mas já estamos de volta. No caso de Jó, ele falou tanta coisa, ele estava tão atormentado pela situação que lhe abateu, que ele chegou a questionar a Deus muitas vezes. Ele chegou a dizer: Deus não é homem, para que se apresente comigo em juízo, porque aí eu defenderia minha causa perante ele. Eu estaria frente a frente com ele, igual a ele, e defenderia minha causa. E é por causa disso que o Senhor Deus, ele se revela a Jó através de um redemoinho, não através de uma brisa, numa situação tranquila. O redemoinho é algo que causa temor, medo nas pessoas, porque são dois ventos contrários que se encontram e ali sai destruindo tudo. E Deus aparece para Jó nesse cenário de um redemoinho, para revelar de cara, logo no começo, para Jó, que ele tem o controle sobre todas as coisas. Que a tormenta para ele não é nada, que ele tem um caminho na tempestade. Ele anda no meio da tormenta, ele controla os ventos, ele controla as tempestades, ele controla as epidemias. Tudo que está acontecendo no mundo, nada foge ao controle de Deus. Então Deus, ele aparece nessa situação. E a primeira coisa que ele diz para Jó é o seguinte: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Em outras palavras, Jó, você está falando besteira, você está falando daquilo que você não sabe, está abrindo a boca só para falar sem conhecimento. E aí ele diz: cinge-te como homem, e eu te perguntarei e tu responde. Não vou fazer pergunta do reino espiritual, do céu, porque você não entende. Vou falar de coisas da terra, para ver se você me responde. Só coisas aqui de baixo, da terra. Cinge os teus lombos e se posicione como homem, que eu vou perguntar e você vai me responder. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência.
Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? E Jó ficou ouvindo a Deus. Até o capítulo de número 41. Do 38, 39, 40, 41. Quando chegou no capítulo 42, Jó então respondeu. Mas ele não tinha nem argumento, que ele fez a sua resposta baseada na pergunta do Senhor. Veja bem o que ele disse. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu te falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinas. Com os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, meus amados, Jó conhecia Deus de ouvir falar, é uma coisa. A experiência dele era bem limitada. Ele ouvia falar de Deus e o conhecimento dele era só esse. Mas quando seus olhos viram a Deus, ele ficou tão maravilhado que ele disse que não tinha condição de responder a Deus. Apenas uma pergunta, e ao muito duas, mas que ele sentaria para ouvir a Deus e aprender de Deus. Então o profeta Abacuque, no capítulo 1, ele só faz questionamentos, só faz perguntas. Ele coloca a situação diante de Deus e praticamente exige que Deus age naquela situação. Mas no capítulo de número 2, no segundo momento do profeta, ele vai dizer: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Louvado seja Deus. Esta é a posição de todos os crentes em meio às crises, em meio aos momentos turbulentos da vida, em meio aos momentos difíceis da vida. Nós devemos nos refugiar na fortaleza, devemos nos posicionar na fortaleza, guardar, né? Sobre a minha guarda estarei. Minha guarda é o quê? Sobre a minha posição. Eu me irei posicionar de forma correta e vou estar na fortaleza. Fortaleza, irmãos, não é outro lugar senão o lugar onde nós nos refugiamos. E aonde está o nosso refúgio? Aonde está a nossa segurança aqui nesta terra? Não está no dinheiro, não está no bom emprego, não está na nossa saúde, que hoje temos, amanhã podemos perder, hoje mesmo. Não está na nossa capacidade intelectual, na nossa sabedoria, na nossa inteligência. Não. O nosso refúgio está no Senhor que fez os céus e a terra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista, ele tinha experiências com Deus, ele não confiava na sua capacidade, na sua experiência pessoal, mas na sua experiência com Deus. Então a fortaleza para o crente é ele estar em oração, em comunhão com Deus, buscando a Deus em oração e vigilância. O Senhor Jesus, ele disse uma certa vez para os seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Em outro momento,
ele acrescentou uma palavra antes da vigilância. Ele disse: olhai, vigiai e orai. Quando o crente olha, ele pode ter o discernimento das coisas. Deus pode revelar, mostrar o que está acontecendo de fato. Porque às vezes ele pensa que é algo ruim e é algo bom. Às vezes ele pensa que é algo bom e é algo ruim. A Bíblia diz em Provérbios que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Então, às vezes você imagina, cria na sua mente algo e diz: isso aqui está corretíssimo, isso aqui é bom demais para mim. E aquilo, no final, vai dar em morte. Mas se você estiver em comunhão com Deus, se você estiver ligado com Cristo e o Espírito Santo, você pode olhar e discernir as coisas, saber aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E aí você vigia, ora e está em segurança. Então, a segurança, ela depende da eterna vigilância. Então, se você está vigiando, está orando, você está no lugar certo, você está na fortaleza. E o profeta, ele diz: e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Vou estar vigiando. Quem está vigiando, irmão, ele não está distraído, ele não está falando, ele não está envolvido com coisas que distraem a sua atenção. Quem está vigiando, ele está focado, ele está preparado para ver o que vai acontecer. E no caso do profeta, ele disse: para ver o que fala comigo e o que eu vou responder quando eu for arguido, quando eu for repreendido, porque eu serei repreendido. Ele já tinha consciência de que ele havia falado, questionado, daquilo que ele não sabia, como Jó. Jó foi repreendido. O Senhor disse para Jó: Jó, onde é que estava você quando eu colocava os fundamentos da terra? Responde. Onde é que estava você quando eu colocava limite ao mar, para que as suas águas não ultrapassassem aquele lugar? As ondas vêm com 10, com 20 metros de altura, mas quando chega ali, ela vai quebrando, com uma força terrível, mas chega ali, ela tem que obedecer os limites, a determinação do Todo-Poderoso. Deus disse para Jó: Jó, quem é que sustenta as estrelas que estão lá no firmamento? Quem é que guarda os ovos do avestruz, que coloca na areia e esquece, e abandona, vai embora. Esquece que algum pé possa calcá-lo, possa pisar e destruir. Quem é que guarda eles lá, para manter a sua genética, para manter a sua geração? Quem é que faz isso? Responde. E bombardeou Jó de perguntas do capítulo 38 até o 41. E ele não pôde falar nada. Quando ele foi responder, utilizou a própria pergunta: quem é aquele, diz tu, que encobre o conselho, não tendo conhecimento de nada? Louvado seja Deus. Então o profeta, ele começa a receber de Deus as respostas. E ele diz o seguinte: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para tempos determinados, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. E eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. O profeta, ele tinha uma visão da nação de Israel, uma visão errada. Ele achava que a nação era justa, mas Deus vem e desmonta tudo aquilo que ele imaginava ser. Ele diz: esse povo é justo,
Aí Deus vem e desconstrói aquilo que ele imaginou, que ele pensou, dizendo: a sua alma não é reta nele. Não são justos. Mas o justo, se tiver algum justo, vai viver pela sua fé. Louvado seja Deus. O justo pela sua fé viverá. Se tiver algum justo, é pela fé que ele vai viver. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o nosso Deus começa a explicar para Abacuque. Ele diz: Abacuque, é o seguinte: eu vou pegar essa nação ímpia, os caldeus, e vou ensinar, vou usar como uma vara de correção ao meu povo Israel. E depois que eu der a lição que eu tenho que dar, depois que eu der uma correção, aí eu vou também julgar a nação que eu usei para julgar o meu povo. Ou seja, Deus faz isso, irmão. Ele faz o que Ele quer. Ele faz tudo o que lhe apraz. Nada foge do controle de Deus. Ele faz e desfaz e refaz, e ninguém diz por que Ele está fazendo dessa forma. Porque Ele é soberano. Ele é soberano. Ele não depende de ninguém. Louvado seja Deus. Ele é autossubsistente. Então ele disse: olha, eu vou pegar a nação dos caldeus, vou corrigir o meu povo e depois eu vou julgar aquela nação que eu usei para corrigir o meu povo. Depois que ele entendeu essa posição, essa explicação de Deus, capítulo 2 está essa explicação aí. Aí no capítulo de número 3, aí vem o último estado ou posição do profeta. Ele se coloca dizendo o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Ele só orou pedindo avivamento porque ele ouviu a palavra. São frases bíblicas, né? São frases que as pessoas, frases cristãs, não é bíblica, é cristãs. Alguém chegou para um homem de Deus e disse: qual é mais importante, a oração ou a palavra? Aí o homem de Deus disse o seguinte: qual é mais importante, a asa direita ou a esquerda do pássaro? E aquele moço entendeu que as duas são necessárias, que as duas são importantes igualmente. Só que no caso aqui que nós estamos ministrando, a palavra de Deus vem primeiro. Avivamento começa com a palavra, porque é através da palavra que você descobre que precisa orar. É através da palavra que você aprende a orar, apesar de que o apóstolo Paulo disse que nós não sabemos orar como convém. Não sabemos, que é o Espírito Santo que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém. Ou seja, as palavras que falamos, elas não são palavras certas ou bem direcionadas, mas o Espírito Santo pega aquilo que falamos e transforma na forma certa, e leva diante de Deus e traduz para Ele. Ele quer dizer isso, ele está precisando disso, mas está pedindo aquilo, porque ele não sabe o que está falando. É igual Pedro. Pedro, quando chegou diante do Senhor Jesus, na transfiguração, diante de Elias, Moisés e o Senhor Jesus que transfiguraram, a Bíblia diz que ele não sabia o que falar. Ele ficou tão admirado, tão maravilhado, eles caíram com o rosto em terra e quase desmaiaram.
por ver a glória de Deus sendo manifestada ali diante deles. Eles caíram de temor, de medo. E para não ficar sem falar, porque Pedro ele era impetuoso, Pedro tinha que falar sempre e o tempo todo. Aí ele pegou e abriu a boca e disse: Senhor, como é bom este lugar. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Esqueceram até deles, né? Esqueceram deles, porque quando você está na presença de Deus, você esquece de tudo. Esquece dos seus problemas, esquece das suas necessidades, esquece de tudo, porque o que importa é desfrutar da presença gloriosa e majestosa de Deus. Então Pedro falou aquilo ali, mas falou porque não sabia o que falar. Então o profeta, ele diz: ouvi a tua palavra. Avivamento começa com a palavra. Sem a palavra ministrada corretamente, não iremos experimentar um avivamento. Porque a palavra, ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos capacita, ela nos diz o que fazer e o que não fazer. E é a partir daí que nós atraímos a presença de Deus para as nossas vidas. E aí, então, ele começa a orar e a pedir a Deus avivamento. O que o mundo precisa, irmãos, não são de governos, porque o mundo está precisando de um governo único e está para acontecer. O mundo está mergulhado em crise porque vai surgir um homem com poderes e eficácia do próprio Satanás. E este homem vai governar o mundo. E este homem vai se apresentar como a solução para o mundo inteiro. Então, o mundo está sendo preparado para isso. Então, não adianta que governo nenhum, individualmente, de nação nenhuma, vai conseguir resolver os problemas. Porque isso está sendo preparado para uma pessoa. E esta pessoa não é o Senhor Jesus. Esta pessoa, todos nós sabemos pela palavra quem é este homem. Este homem vai surgir a qualquer momento para assumir o comando do mundo. Ele vai dominar a política, ele vai dominar a religião, ele vai dominar todas as áreas, a economia. Ele vai trazer a solução momentânea para este mundo. Mas ele não é o Cristo. Não é o nosso Senhor. É o anticristo. Nós sabemos disso. Mas o que nós precisamos, irmãos, nesse momento de crise, nesse momento em que as pessoas estão com medo, as pessoas estão se afastando umas das outras, as pessoas estão desesperadas com este vírus que não atinge somente o físico, mas o pior é a questão psicológica. Tenho conversado com algumas pessoas no meu trabalho que passaram por essa experiência. E eles narrando dizem o seguinte: olha, chega um dado momento que bate um desespero na nossa vida que dá vontade de sair correndo, de sair fazendo um monte de coisa errada. Então isso é algo maligno, é algo que vem destruir o homem por completo. Mas se nós estivermos protegidos na segurança da palavra, na segurança da oração, da vigilância, debaixo das potentes mãos do Senhor, vivendo um avivamento, jamais isto vai nos atingir. Podemos passar o que passar, mas vamos permanecer na posição, não vamos sair, como disse Jó. Ele disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará de sobre a terra. Louvado seja Deus. Então, meus amados, aí o profeta, caminhando para o final, o profeta, nos versos 17, 18 e 19, ele fecha
o seu livro com um cântico. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Darei brados, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado seja Deus. O profeta entendeu, irmãos, que não é a economia forte que irá dar segurança para ele, que não é o dinheiro que vai lhe trazer alegria, que não é os bens materiais que irá dar-lhes a felicidade, a alegria que ele precisava. Ele diz que ainda que faltasse tudo, faltasse alimento, faltasse o gado, as ovelhas, todavia ele estaria alegrando no Senhor. Porque o Senhor, irmãos, é quem nos sustenta. Não é governo nenhum, não é estrutura de governo nenhum que vai nos dar a segurança que precisamos. É o Senhor. É o Senhor que vai nos sustentar em meio às crises. Pode faltar tudo. Todavia me alegrarei no Senhor. Ele aprendeu, irmãos. Agora, por que ele aprendeu isso? Ele aprendeu porque ele orou, ele ouviu a palavra, ele temeu, ele entendeu e agora ele pôde descansar no Senhor. O Senhor fará os meus pés como das servas. Vocês já observaram como as cabras monteses, os cervos, sobem os maiores penhascos, mais íngremes, mais altos, e eles têm uma agilidade e uma capacidade de se locomover naquele lugar que nenhum outro animal consegue. Parece que tem um ímã nos seus pés, que quando eles tocam na rocha, cola, para que eles não caiam. E dali eles conseguem, numa agilidade tamanha, se locomover sem cair, sem perecer. Nos mais altos penhascos, você pode ver isso acontecer. E o profeta, ele diz que o Senhor fará os nossos pés como das servas. Ou seja, uma capacidade incrível de se locomover de um lugar para o outro sem sofrer dano algum. Isso é o crente que tem a sua confiança no Senhor. Isso é o crente que está vivendo um avivamento nesses tempos difíceis. Pode acontecer o que acontecer. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pode ser atingido o físico, mas a alma, o espírito não é atingido. O físico pode ser, mas a fé não é abalada. Porque quando fala não é atingido, não está falando só do físico, não. O homem não é só físico, o homem não é só carne. O homem é espírito e alma. Se for atingido o físico, a alma continua tranquila na presença de Deus. Se for atingido a alma, o espírito ainda continua dando vigor e vida para ele continuar crendo e servindo ao Senhor. Então, às vezes, nós olhamos para isso e limitamos só a esfera material. Não é assim que nós fazemos? No Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aí você fala, o crente foi acometido da enfermidade, o crente morreu físico, mas a alma subiu para a glória. A alma e o espírito foi para a glória, adorando e louvando o Senhor Jesus, porque essa vida aqui é limitada mesmo. O mesmo que está sujeito ao ímpio está sujeito ao justo, fisicamente falando, mas na alma ninguém toca. Na alma do crente ninguém toca, porque Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens, tocasse no corpo, na saúde,
mas diz: na alma você não toca, porque a alma é minha, todas as almas são minhas, diz o Senhor. E a alma que pecar, essa morrerá. Mas meu servo não, ele não pecou com seus lábios. Pelo contrário, ele me adorou em meio à crise. Então o segredo, irmãos, para um avivamento é permanecermos adorando, louvando, servindo a Deus em meio às crises. Então está aqui nas próximas ministrações que tivermos aqui no domingo de manhã, nós queremos ministrar sobre os princípios divinos em tempos de crise. Como precisamos aprender a nos posicionar. Isso não quer dizer que nós vamos ficar inerte, alheio ao que está acontecendo à nossa volta. Precisamos interagir com as pessoas, interagir com todos que estão à nossa volta, porém de forma correta. E para isso precisamos aprender nos princípios divinos para saber nos posicionar de forma correta. Deus abençoe.